quem não me conhece, eu sou Marina Pereira, eu sou médica sanitarista e professora de preventiva da Medway e hoje vou falar para vocês sobre um tema que aparece bastante nas nossas provas multimídia, que é o diagrama de controle. É bem interessante esse tema, eu adoro, então vai ser bem legal essa aula. Então, o que é um diagrama de controle? Ele é um diagrama, é um gráfico que ele vai ser usado para detectar o mais breve possível, de forma mais rápida e ágil, um aumento de casos de uma doença ou um agravo que está sob vigilância. Então, ele vai ajudar a gente a identificar se de repente teve um aumento naquela doença na população ou naquele outro agravo, não necessariamente uma doença. Então, ele vai aplicar nesse gráfico os conceitos de fase endêmica e de fase epidêmica da doença. Lembrando que a fase endêmica é o que é comum da doença, né? Então a doença, ela existe, ela acontece na população, mas ela segue um padrão normal ali durante os meses do ano. Pode aumentar mais em alguns meses, ou outros diminui mais, mas ela tem esse padrão normal ali durante o ano, que em algum momento ela pode ter algum surto, alguma coisa que aconteceu, que faz com que ela passe dessa curva endêmica e vire, na verdade, uma epidemia, né? Então, com isso, com o diagrama de controle, a gente vai conseguir identificar isso de forma rápida e com cálculo estatístico também, para a gente realmente dizer que aconteceu mesmo. E aí, existem também outras aplicações, né? Como eu falei, não é só doença. Então, a gente pode usar, por exemplo, para ver como é que estão os volumes de medicações e vacinas dispensadas. Então, a gente consegue observar o que acontece normalmente com a dispensação de vacinas ou de medicações, para ver se está tendo um aumento estranho ou uma diminuição estranha ali acontecendo. Ou então a ocorrência de cura de uma doença, a ocorrência de óbitos de uma doença, tudo a gente consegue usar o diagrama de controle, basta ter esses dados de anos prévios e do ano que a gente está querendo observar mesmo. Então, resumindo, ele é um instrumento que vai monitorar o comportamento de algum evento em um certo período de tempo. Basicamente, gente, a gente vai observar como esse evento se comporta nos anos anteriores, no tempo anterior, e aí a gente vai plotar isso num gráfico e vai ver o que está acontecendo no momento de agora, para ver se o ano de agora tem alguma coisa estranha, discrepante com relação aos anos ou aos momentos anteriores. Eu estou falando aqui de ano, mas não precisa ser ano não, viu? Dependendo do tipo de doença, pode ser observado mês a mês, né? Então vai depender um pouco do que a gente está observando. Mas na vigilância epidemiológica a gente vê muito por ano, porque a gente sabe que as doenças são cíclicas e aí elas variam bastante de acordo com os meses do ano. Então, o que a gente vai ver? Aqui, primeiro eu trouxe a demonstração, aí eu vou explicar como é que se constrói, aí eu volto para a gente entender melhor o que é cada coisa. Mas só explicando aqui de modo geral, então aqui no que a gente está vendo de verde, seria a faixa endêmica, é o que é normal. E o que está em azul seria o que é epidêmico, né, para cima, e se tiver no azul para baixo, significa que teve uma diminuição ali na coisa. Não posso dizer que é epidêmico, porque epidêmico é acima, né, quando está mais alto do que o normal. Então, aqui no ponto 1, no 1, essa linha 1 aqui que vocês estão vendo, entre o verde e o azul, vai ser o que a gente vai chamar de limiar endêmico ou limite superior endêmico. Então, ele é o limite para a gente dizer que um agravo ultrapassou o limiar endêmico e saiu de endêmico para epidêmico, tá? Calma que eu vou explicar isso direitinho já já. E o de baixo é o chamado limite inferior endêmico. Então, se a gente está observando, por exemplo, uma vacinação, a gente pode ver como é que estavam as vacinações no passado, nos anos anteriores, e aí a gente pega e vê como é que está nesse ano. E aí, se ela passar para baixo, a gente vai dizer, opa, tem uma coisa errada acontecendo. As vacinações estão diminuindo aí. O que está acontecendo? É um movimento de vacina? É a galera com medo de sair na rua pela Covid-19, por exemplo? Então, não é só o para cima que tem valor. O para baixo também tem. Se diminuiu mais do que o normal, é porque aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa de estranho. E esse do meio aqui seria a média dos anos anteriores que a gente está observando. Lembrando que eu estou falando anos, mas não precisa ser anos. É só porque é o que é mais utilizado e acho que vai facilitar aqui para vocês no entendimento. Observem esses pontos aqui A, B e C que vão ser importantes e pensem que existe um ponto A, B e C para cada mês do ano. Então, existe um ponto A, B e C para o mês de fevereiro, para o mês de março, para o mês de abril e tudo mais, tá? Então, é isso. A gente está observando, então, no eixo Y a incidência e no eixo X o tempo lá em meses. Ou seja, a gente, a partir da incidência, consegue observar como é que anda a incidência dessa doença e aí a gente consegue ver se está tendo casos a mais do que o normal, certo? Mas vamos ver, então, primeiro, para vocês entenderem, eu acho que é importante saber qual é o passo a passo para construir um diagrama de controle. Perceba que eu coloquei
que o A, B e C igual a mi mais 2 teta, aí você, pronto, Marina pirou, quer que a gente aprenda matemática agora. Calma que vai fazer sentido. Então, vamos lá para o passo a passo. Primeiramente, a gente tem que identificar o período de tempo que a gente quer usar de referência. Então, a gente está, nesse caso aqui que eu trouxe, a gente está observando ali entre alguns meses, entre fevereiro e acho que julho, se eu não me engano. E a gente tem que pegar esse tempo de referência que a gente quer ver e ver também o tempo para trás que a gente quer ver. Então, digamos que eu quero observar o ano de agora, esse ano que a gente está agora, e 10 anos para trás, tá? Então, eu vou pegar os 10 anos para trás, aí eu vou fazer cálculos com esses 10 anos para eu entender o que é normal, e aí, a partir disso, eu vou poder comparar com o ano de agora. Então, identifiquei o período de referência, o tempo que eu quero observar agora, e o tempo para trás que eu vou comparar com o de agora. Aí, eu vou pegar esses anos passados, o tempo de referência passado, e eu vou identificar qual é a média e o desvio padrão dessa variação de eventos. Como assim? Eu pego a incidência da doença que eu estou observando em cada mês dos anos anteriores, e aí eu vou ver qual foi a média desses anos anteriores. Então, se no ano passado foi 10, no ano anterior foi 11, no ano anterior foi 15, eu pego e faço a média dessas incidências, e aí eu vou ter a minha média, que é o que a gente chama de mi, aquele símbolo grego mi. E aí eu vou pegar também esses valores de incidência dos anos anteriores para cada mês que eu estou observando e vou calcular o desvio padrão. O que é que o desvio padrão me diz? Ele diz o tanto que é normal de variar, o tanto que a incidência é normal de variar dentro desse período. Vou mostrar isso no gráfico também que vai facilitar para vocês. Então, peguei esses anos anteriores, as incidências, estabeleci a média, estabeleci o desvio padrão. Fiz os cálculos. Ok. O ponto 3 vai ser eu estabelecer qual é essa faixa normal, que seria a faixa endêmica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, e aí vai ser aqueles pontos A, B e C que eu falei, e aí eu vou calcular esses pontos a partir da média do desvio padrão. Aquela linha rosa no meio vai ser a minha linha da média, então meu ponto B vai ser exatamente a média dos anos anteriores para aquele mês. Aí eu vou calcular isso, a média, mais 2 desvio padrão, então eu vou pegar a média, mais desvio padrão, e vai ser o meu ponto A, que é o ponto do meu limiar endêmico, do meu limite superior. E eu vou fazer a mesma coisa, mas subtraindo, para eu estabelecer o meu ponto C, que é o ponto do limite inferior. Então eu vou pegar a minha média, menos um desvio padrão, menos um desvio padrão. A média, menos 2 desvio padrão. Dessa forma, eu consigo identificar no meu gráfico qual é a variação normal daquela doença durante o ano. Então, se a doença variou mais do que aquilo, significa que tem uma coisa errada, tá? E aí eu venho depois para o meu ponto 4, que é monitorar futuros eventos, e aí eu vou pegar o que está acontecendo agora, a incidência desse ano, e vou também colocar lá no gráfico para ver como é que ele está se comportando. E aí, a partir disso, eu consigo achar alguns eventos epidêmicos, né, que é exatamente esse o objetivo, identificar se uma coisa está aumentando mais do que o normal ou diminuindo mais do que o normal. Então, voltando aqui para a gente entender de fato no gráfico, o que a gente vai fazer então? Primeiro eu identifiquei que eu quero observar aqui de janeiro a julho, ok? Identifiquei que eu quero observar nos últimos 10 anos, ok? Aí eu vou pegar os últimos 10 anos para janeiro, para fevereiro, para março, para cada ponto desse, e vou identificar qual é a média desses anos. Então, eu vou pegar a média das incidências de janeiro em todos esses anos, o desvio padrão em janeiro de todos esses anos e a mesma coisa para cada mês. Beleza, calculei a minha média, que é o mi. Opa, assim é mais fácil. A minha média, que é o mi, e calculei o meu desvio padrão, que é essa letrinha aqui, que se eu não me engano é teta que chama. Aliás, 2 letrinhas gregas. Calculei média, calculei desvio padrão, agora eu vou colocar isso no gráfico. Então, usando aqui o exemplo de fevereiro, né, mas a gente vai fazer isso para todos. Qual foi a média das incidências dos últimos 10 anos? Foi tanto. Esse vai ser o ponto B. Qual é que foi o meu desvio padrão? Foi tanto. Eu vou pegar a média, mais um desvio padrão, e aí eu acho meu ponto A. Mesma coisa para ver o limite inferior. A média, menos desvio padrão, e aí eu vou ter o meu ponto do limite inferior. Faço isso para todos os meses, e aí eu vou entender o que é normal de variar em cada mês. Então, essa linha rosa aqui é a linha da média, tá? Então, a partir disso, desse gráfico que eu criei, eu vou pegar a incidência de agora, então eu vou pegar a incidência desse ano de janeiro, a incidência desse ano de fevereiro,
desse ano de março e vou criar outra curva, que não está aqui nesse gráfico. Vou criar outra curva e é ela que eu vou usar para identificar se a doença ou o agravo está epidêmico ou não, se ele ultrapassou o meu limiar endêmico. Então, vamos ver agora uns exemplos, e aí a gente fecha a aula já para vocês terem noção de como que interpreta na vida real. Então, aqui tem um exemplo da dengue no estado de São Paulo em 2016. Aí a gente tem que observar aqui o gráfico para ver a legenda, perdão, para ver o que ele está dizendo. Está um pouco pequeno, mas vocês vão ver que aqui em azul seria o limite inferior, em vermelho a média e em verde o limite superior. Aqui tem LI e aqui tem LS. E aqui o tracejado seria o ano que a gente está observando, no caso 2016. Então, o que a gente observa? O limite superior seria esse verde lá, tá? Então, ele está aqui em cima, depois vem a média, depois vem o limite inferior. O ano que a gente está observando, que vai ser aqui 2016, ele veio aqui no tracejadinho, aumentou um pouco aqui, mas ainda se manteve dentro. Aí aqui ele, né, levantou um pouquinho, mas até estava abaixo do limite inferior, até que chegou aqui, nesse momento aqui, que aqui a gente está observando por semana epidemiológica, então chegou nessas semanas aqui de 2014 e teve esse aumento aí bem acima do limite superior. Então, nesse momento, a gente pode dizer que teve uma epidemia de dengue no estado de São Paulo, tá? Por que que tem esse aumento tão grande aqui no que é normal de variar dos anos anteriores? Porque vocês sabem que a dengue é uma doença cíclica, né? Ela tem esse padrão de aumentar muito em alguns meses, os meses de chuva e tudo mais, e aí por isso que ela aumenta bastante nesse período. Mas aqui nesse ano, só aumentou um pouco depois. Então, primeiro exemplo, agora vamos para o segundo exemplo para fechar a aula. Aqui a gente está observando então a proporção de atendimentos de casos de síndrome gripal em relação ao atendimento por clínica médica e pediatria, no estado de São Paulo em 2012. Então, o que a gente vai ver aqui? De novo, observando aqui, então no azul, a gente vai observar a média, então aqui esse azul seria a média, o limite superior seria esse tracejado aqui, e nesse diagrama de controle eles não colocaram o limite inferior, porque por caso eles não acharam que era importante, mas aí o limite inferior estaria em algum lugar aqui pelo meio. E aí veio em 2000, opa, errei, na verdade o limite superior, não, acertei, tá certo. Perdão, gente, o limite superior é o tracejado, tá certo? E o ano de 2012, que é o que a gente está observando, vai ser esse vermelho, que é o que está no meio. Então, a gente observa que ele se comportou endêmico durante todo o tempo, não passou do limiar superior da faixa endêmica, do limite superior. Então, se manteve endêmico. Então, galera, de diagrama de controle é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.